boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. 24 de maio, hoje é dia do vestibulando. O vestibular é um momento de pressão na vida do jovem, que precisa escolher uma profissão e passar por testes de conhecimento de diversas áreas. Mas será que essa cobrança é igual para todos? O Horizonte Debate de hoje vai falar sobre políticas de acesso às universidades, cotas, bônus, ProUni. Será que isso tudo está ajudando a democratizar o ensino superior no Brasil? Não saia daí, a nossa discussão já vai começar. Participam conosco hoje o advogado e procurador do município de Belo Horizonte, Tiago Lins, a pedagoga e historiadora, professora da Faculdade de Educação da UFMG, Analise da Silva, e o professor, chefe do Centro de Registros Acadêmicos e membro da Comissão de Processo Seletivo da PUC Minas, Félix Araújo. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre a política de acesso às universidades. Mande uma pergunta sobre este tema ou envie seu comentário sobre o programa. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. Vamos tratar da política educacional no país. Hoje é dia do vestibulando, vamos falar de cotas, bônus, ingresso nas universidades. Eu começo com a Analise. O que você pensa do vestibular? Esse critério como que meritocrático para entrar nas universidades? Boa noite. O que penso? Penso que meritocrático não seria o melhor termo. Exato. Porque o vestibular é um processo excludente. Ele não se propõe a medir méritos, ele se propõe a excluir. Do que eu estou falando, né? Eu estou dizendo que, pelos dados que nós temos na Universidade Federal de Minas Gerais hoje, para o vestibular de medicina deste ano, 2012, nas 320 vagas, se nós tivéssemos 320 candidatos plena e completamente aptos, sem que nenhum deles tivesse nenhum branco durante a avaliação, que estivessem todos muito bem preparados e 321 deles estivessem nessas condições, um deles teria que ser reprovado, porque nós temos 320 vagas. Não, sua reflexão é muito interessante, porque normalmente se diz que é um processo seletivo meritocrático, ou seja, entra na universidade aquele que está mais preparado, que é mais competente, etc. Agora, o viés da sua reflexão mostra o contrário. Exatamente. É um processo, vamos dizer assim, excludente, né? Muita gente não vai entrar na universidade. Exato. Tá. Porque nós não temos vaga para isso. Esse ano nós tivemos 62 mil candidatos, aproximadamente, para 6.600 vagas. Com toda certeza, isso não é pelo mérito. Muita gente que tinha toda a competência técnica, pessoal e de conteúdo para ser aprovado, não foi aprovado. Porque o recorte da média é feito em função do número de vagas que nós temos para oferecer. Correto, bacana. Félix, o que você acha das políticas de ingresso na universidade, no ensino superior? ProUni, Enem, o que você acha disso tudo? Essas políticas, elas, de alguns anos para cá, basicamente a partir de 1995, houve uma preocupação em se aumentar o número de jovens naquela faixa de 18 a 25 anos cursando universidades, né? O Brasil assustou-se com o número, nós temos muito pouca gente comparando com outros países. Então, inicialmente houve uma política de incentivo à abertura de vagas, só que esse incentivo à abertura de vagas se deu muito em cima das instituições privadas. Então, houve uma flexibilização muito grande da oferta de novos cursos. Mais recentemente, de 10 anos para cá, nos últimos 10 anos, é que surgiram políticas efetivamente que eu considero que são políticas inclusivas, né? Como, por exemplo, a principal delas é o ProUni.
que permite a entrada de estudantes que, se não tivessem essa possibilidade, eles jamais teriam acesso à educação superior em instituições privadas. Tá. Hoje a PUC Minas recebe quantos alunos, em média, por semestre, vindos do ProUni? Basicamente, são em torno de 1.500 a 1.800 alunos por semestre que ingressam através do ProUni. Ok. Tiago, veja bem, nós falamos que vamos tratar aqui da questão das cotas, bônus, começamos a falar do ProUni. Mas, sobretudo em se tratando das cotas, há pessoas que dizem que isso, ou outras políticas até para as universidades, são políticas inconstitucionais, uma vez que o artigo 5º da Constituição reza que somos todos iguais, ou seja, estamos desrespeitando a Constituição, estabelecendo uma diferença na forma de ingresso. Como que o senhor vê isso? Bom, Padre Márcio, como o Félix colocou muito bem, né, essa política de cotas, na verdade, ela é uma espécie de uma política maior, chamada de política de ação afirmativa, né? Na verdade, o que é preciso compreender é que a igualdade, ou o princípio da igualdade, que é previsto na Constituição, ele não deve mais ser encarado como um mero ideal de que todos são iguais, numa dimensão abstrata, né? Na verdade, o que cabe ao Estado hoje, né, o Estado contemporâneo, já não é mais simplesmente garantir que todos têm os mesmos direitos previstos na lei, né, mas sim promover, né, adotar condutas que venham a fazer com que as pessoas que não têm as mesmas condições que outras, ou seja, grupos que foram historicamente estigmatizados ou abastados, né, que eles possam vir a alçar outros padrões sociais. Então, nesse sentido, o senhor acha que o país tenta, vamos dizer assim, se redimir de uma dívida histórica? Sim, definitivamente, não há dúvida, né? Essa dívida ainda é muito grande. Sim, né? O importante é que nós não fechemos os olhos para esse tipo para essa situação, né? Agora, as reações são as mais variadas. Por exemplo, sobretudo de alunos preparados que teriam a sua vaga ocupada, por exemplo, por um negro ou por um pobre. Né? Como que... A questão, Márcio, ela envolve também não apenas dar um benefício para aquele que precisa ou tornar mais equânime a situação daquela pessoa que não teve as mesmas oportunidades. Na verdade, a política de cotas visa também a promover um pluralismo dentro da universidade, ou seja, a possibilidade que os alunos que não entram pela cota de conviver com pessoas que têm um panorama, um contexto de vida diferente, é positivo. É positivo, ou seja, é positivo para o aluno que não entra pela cota e é positivo para a instituição universitária como um todo. Né? Correto. Analise, qual que é a distinção que se faz entre cotas e bônus? A distinção é enorme, embora, talvez até por falta da informação, parte significativa da população confunda as duas coisas, né? O bônus é o que a Universidade Federal de Minas Gerais adota atualmente. Como é que funciona o bônus? As pessoas que estudaram os 3 anos do ensino médio e os 4 últimos anos do ensino fundamental em escolas públicas, elas têm direito a 5% a mais nas suas notas do Enem. Se as pessoas estudaram em escolas públicas e se autodeclaram negras ou pardas, elas têm um acréscimo de 7,5% nas suas notas do Enem. Isso é bônus. A cota é diferente. Por que a cota é diferente? A cota, ela reserva um número X, um número determinado de vagas para as pessoas negras, se forem cotas raciais, e para as pessoas pobres, se forem cotas sociais. E quando ela reserva, ela faz esse corte em relação às pessoas que foram aprovadas, em relação às pessoas que obtiveram o quantitativo necessário para a sua aprovação no vestibular. Eu só gostaria de fazer uma ressalva na fala do meu colega. Nem cotas nem bônus são benefício,
são resgate de direitos que foram negados. Portanto, ninguém está se beneficiando, está se aí buscando de volta aquilo que foi tomado de alguma forma. Ok, só tenho uma dúvida ainda. Como que uma pessoa se autodeclara negro, pardo? Como que isso acontece? Essa questão é muito interessante. É importante que a gente saiba disso. A negritude aqui no Brasil, ela é definida, ela é marcada pela marca, né? Nós dizemos que ela é marcada pelo traço. Então, se você olha para mim, embora, né, eu tenha lá atrás, né, nos meus antepassados, um dinamarquês, tá? Com toda certeza, eu sou negra, tá? Como é que a gente distingue isso no Brasil? Para nós, a negritude tem a ver com o traço físico e não com a ancestralidade, não com nada nessa lógica. O que é diferente, por exemplo, de como é que a negritude se estabelece nos Estados Unidos, né? Lá é pela descendência. A questão da autodeclaração, ela é exatamente para evitar que as pessoas sejam definidas como eu é que me autodeclaro, negra ou não. Porque por todo o processo discriminatório que ser negro no Brasil traz consigo historicamente, parte significativa dos negros neste país se diz morena, queimadinha, Mulato. marrom bombom, mulato, moreninho, não é? Quando na verdade somos negros. Ok, obrigado. Ok? Eu quero voltar com o doutor aqui. Veja bem, nós falávamos de uma possível inconstitucionalidade em caso de cotas e bônus. Mas eu acho que vou deixar para o próximo bloco. Vou chamar o intervalo já. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte tem o objetivo de manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e construir o sonho dos belo-horizontinos, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também, seja comunhão. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não deixe de enviar sua sugestão ou comentário para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje é dia do vestibulando e o tema da nossa discussão são as políticas de acesso ao ensino superior. E você, tem dúvidas ou comentários sobre esse tema? Participe com a gente, deixe seu recado pelo Facebook, pelo nosso e-mail ou ligue para a nossa produção, o telefone está aí. Voltando, doutor Tiago, veja bem, falávamos de uma possível inconstitucionalidade no caso de cotas, no caso de bônus. Mas há um outro argumento de pessoas que dizem, olha, uma vez que muitos não tiveram e nem têm acesso ao ensino superior, isso também não seria uma forma de inconstitucionalidade? Padre Márcio, na verdade o que acontece é que a política de ação afirmativa ou a política de cotas, ela não exclui as outras medidas do Estado. Ou seja, o fato de se adotar uma medida que vai produzir efeitos imediatos de inserção, de redução da desigualdade, não significa que o Estado não vá implementar políticas também no que se refere à educação básica e fundamental. Então, inclusive, o Supremo Tribunal teve a oportunidade de se manifestar recentemente, né, após longo tempo de experiência desse sistema de cotas, e se manifestou pela constitucionalidade, tanto do sistema na UNB e, mais recentemente ainda, quanto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Reconhecendo aí que tanto o método de autodeclaração quanto o de heterodeclaração, ou seja, de outras pessoas reconhecendo essa condição, né, eles seriam constitucionais desde que se respeitasse a dignidade da pessoa humana, né? Agora, em outros termos, não sei se o senhor concorda comigo, a nossa democracia é ainda muito jovem. E nós temos muitas dívidas históricas, segurança pública, transportes e talvez a principal delas, ou as duas principais, educação e saúde, né? Félix, você trabalha numa grande universidade, a PUC Minas. Então,
a sua experiência lá com o ProUni, você dizia, entre 1.500 e 1.800 alunos. Agora, como que você vê isso numa universidade particular e numa universidade católica? Isso não deveria ser apenas política, por exemplo, para as federais? Não, de forma alguma. Tá. Na verdade, uma instituição como a PUC, que se declara como comunitária e confessionalmente católica, ela, nesse momento, ela está assumindo um compromisso com a sociedade muito maior do que simplesmente formar profissionais para o mercado de trabalho. Ela entende que ela tem uma inserção e uma responsabilidade social. Responsabilidade essa que, inclusive, é reconhecida pelos órgãos governamentais que consideram a PUC uma instituição filantrópica. Então, o fato de nós termos uma universidade, nós praticamos determinadas intervenções sociais que fogem simplesmente à simples compra de serviços educacionais por uma parcela da população. Quer dizer, a PUC, enquanto universidade, ela faz a extensão, e a extensão ela só dá, em termos financeiros, ela não traz nenhum tipo de ganho para a universidade, mas o ganho é muito maior. Então, na verdade, as universidades comunitárias, as instituições confessionais, elas já têm isso. Quer dizer, na verdade, se não fosse pelo ProUni, seria através de outro instrumento. Por exemplo, antes do ProUni, a PUC já dava bolsas de estudos para os estudantes carentes, dentro das suas possibilidades, através de um sistema próprio. Hoje, a instituição ela aderiu ao ProUni, mas caso hoje, suponhamos que o ProUni deixe de existir, o fato de se dar bolsas de estudos para a população carente, ele vai continuar sempre existindo. É preciso distinguir o que acontece com outro tipo de instituição. Essas instituições são instituições, não estou aqui nem questionando a legitimidade dessas instituições, eu acho que elas são legais, são legítimas, né? E que são instituições que visam fundamentalmente o lucro, vendendo produto de boa qualidade ou não. Nesse sentido, talvez fosse bom deixar claro, né, que aquilo, vamos dizer assim, que a PUC tem de superávit, ela tem que reinvestir no próprio processo educacional. E no benefício dos estudantes. Nesse sentido, Félix, mesmo tendo aderido ao ProUni, a PUC ainda dá bolsas a alunos carentes? Como que funciona isso? Sim, existe uma parcela, inicialmente as bolsas elas são destinadas a 20% dos alunos ingressantes. Esses 20% dos alunos ingressantes, eles são selecionados através do ProUni. Caso essas bolsas, com os critérios que todo mundo já conhece, que são critérios socioeconômicos, de ter frequentado escola pública, né, no ensino médio, ou escola particular com bolsa integral. Nem sempre essas vagas são preenchidas. Então, essas bolsas remanescentes, elas são redistribuídas entre alunos carentes que acabaram de ingressar. Além disso, a PUC ainda tem uma parcela, uma quantidade de bolsas institucionais. Não tem nada a ver com o ProUni, são bolsas que a própria instituição dá, ela oferece de acordo com os seus próprios critérios de seleção socioeconômica. Ok, nós voltaremos ainda nessas bolsas institucionais, deve ser o interesse de muita gente. Mas queria aqui agradecer a Ieda, do bairro São Geraldo. Obrigado, Ieda, pelo seu comentário. O Horizonte de Debate é isso, e recebe sempre a contribuição e sugestão e críticas de várias pessoas. Fraterno abraço. Analise, veja bem, nós falávamos das cotas, dos bônus e de outras políticas. Veja bem, isso são medidas paliativas, resgate histórico, ou são medidas definitivas? Como que você analisa todo esse horizonte? Porque, a meu ver, são medidas paliativas. Eu acho que, enquanto democracia, a participação tem que ser maior, o processo igualitário ele tem que se desenvolver ainda muito mais. Como o doutor dizia, desde o investimento na educação básica, fundamental. Né? O próprio vestibular, né? O próprio vestibular é um paliativo. Né? Tá certo. Vamos ouvir a Analise. Comemorar o dia do vestibulando é uma coisa desagradável, né? Porque nós todos gostaríamos muito que todos os jovens deste país tivessem vagas nas universidades e todos os jovens deste país que assim o desejassem pudessem ir para as universidades. Nos outros países, todos os jovens conseguem vaga na universidade? Não. Tá. Até porque nós vivemos num sistema e num modelo econômico capitalista, né, que pressupõe que alguns não conseguirão, não é? Que alguns não poderão.
Mas então, para dizer se é um paliativo ou se é algo definitivo, eu posso assegurar que para aqueles que defendem e lutam pelas cotas é um paliativo. Definitivamente ninguém quer que as coisas continuem assim. Mas o que é importante a gente deixar claro? Tem um exemplo bastante didático que eu entendo que é interessante estar falando dele aqui agora. Talvez não para nós, mas eu acho que até para o telespectador, para que as pessoas entendam com mais profundidade o que é a discussão sobre a questão das cotas, né? Vamos supor que há um ano atrás, eu e o senhor tivéssemos ouvido de um médico, tá? Que uma pessoa, para ter uma saúde saudável, tá? Para ter uma vida saudável, precisa ingerir 2 litros de água por dia. E vamos supor que naquele momento eu já ingerisse meio litro de água por dia e o senhor não ingerisse nem 1 litro, nada, nem uma gotinha. Há meio ano, eu passei a ingerir 1 litro e o senhor passou a ingerir meio litro. Estamos acompanhando? Uhum. Neste momento, eu ingiro 1,5 litro e o senhor ingere 1 litro de água por dia. O Tiago, então, para democratizar a situação, passa a nos dar, além da quantidade de água que nós já ingerimos diariamente, eu 1,5 litro e o senhor 1 litro, tá? Um copo de água de 250 ml todo dia, tá? Daqui a quanto tempo nós dois estaremos ingerindo 2 litros de água? Nunca, né? Porque lá no início, eu ingeria mais água do que o senhor. Então, essa desigualdade social, se a gente for pensar o que é a água, né? De que ela está falando, que água é essa? O movimento histórico, é o processo histórico, né? Quando os escravos conseguiram, né, conquistaram sua liberdade aqui no Brasil, eles não conseguiram imediatamente o ingresso à educação. Eles não conseguiram terras, eles não conseguiram trabalho, eles não conseguiram saúde. Então, eles começaram sem nenhuma gota de água. Uhum. Tá? Enquanto, mesmo os brancos pobres, os imigrantes, né, chegaram com meio litro de água por dia. Porque esse exemplo é muito eloquente, obrigado. Uhum. Deixa eu ouvir um pouquinho do Dr. Tiago Lins aqui, ele está caladinho. Pode falar o que ele pergunta? Não, claro, Padre Márcio, eu concordo plenamente com a Annelise, tá? Não há dúvida, né? Inclusive a própria decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou quando julgou a política de cotas do UNB, deixou claro que essa política teria mesmo de ser temporária. Uhum. Né? Os estudos, inclusive nos Estados Unidos, demonstram que a política permanente ela é inadequada, ela reproduz a desigualdade, ela reproduz a discriminação. Então, a ideia é mesmo que ela seja temporária, e é assim que a legislação tem previsto. Né? Na UNB, a Universidade de Brasília, o prazo é de 10 anos. Né? Na UERJ, que é a universidade onde eu estudei, a Universidade Estadual do Rio, também é de 10 anos. Né? Então, e não há dúvida nisso, que o aspecto do princípio da igualdade, ele está ligado não só a uma dimensão de que todos são iguais, mas uma dimensão agora também de resgate dessa dívida histórica que está ligado ao próprio direito de reconhecimento, né, dos afrodescendentes. Ou seja, a própria Constituição prevê expressamente que há o dever do Estado promover a identidade cultural, que significa o quê? Você fomentar, você criar heróis para esses afrodescendentes que eles possam se espelhar, né? Que eles possam buscar, que eles possam almejar alcançar esses padrões também sociais. Então, a ideia é essa mesma, a ideia é de que durante 10 anos nós venhamos a promover uma política de inclusão social para que amanhã essas pessoas possam ter esse norte, esse parâmetro, a esperança de ter uma vida mais próxima do que todos têm, afinal de contas. Agora, é bom dizer que tudo isso, vamos dizer, é um processo histórico e uma construção que envolve a participação de todos, né? Não podemos concordar com os e-mails que são veiculados por aí, né? Que tal governo, este ou aquele, vamos dizer assim, que dá isso, que dá aquilo, agora ninguém precisa trabalhar, agora está dando vaga na universidade. Então, sinto muito, acho que são argumentos falaciosos, mentirosos, de quem quer manter um determinado status, né? Chamando o intervalo. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a missa da quinta-feira. A Arquidiocese de BH convida você para a 14ª Torcida de Deus. O evento acontece na solenidade de Corpus Christi, dia 7 de junho, quinta-feira, no ginásio do Mineirinho. Venha viver esse grande momento de fé
que marcará também a abertura solene da 4ª Assembleia do Povo de Deus. Eucaristia, espiritualidade e apresentações musicais, como, por exemplo, Marcelinho de Lima e Camargo. O convite é gratuito, basta retirá-lo na sua paróquia, nos dias 31 de maio e 1º de junho. Nós voltamos já já. Aproveite o intervalo para participar conosco. Hoje estamos falando sobre a democratização do ensino superior. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115, ou pelo Twitter ou pelo Facebook. Voltamos em instantes. Política de acesso às universidades. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o advogado e procurador do município de Belo Horizonte, Tiago Lins, a pedagoga, historiadora e professora da Faculdade de Educação da UFMG, Analise da Silva, e o professor-chefe do Centro de Registros Acadêmicos e membro da Comissão de Processo Seletivo da PUC Minas, Félix Araújo. Retomando o nosso debate, eu queria colocar uma questão inicial para a Analise. Veja bem, se as universidades recebem pessoas via bônus, via cotas, e pessoas que vêm do ensino público, normalmente se considera que elas estejam mais despreparadas. Não se corre o risco de cair a qualidade do ensino? Esse é o argumento comum por aí afora. Sim, sim. E nesse sentido, as universidades, que são um espaço privilegiado do desenvolvimento da pesquisa, muito rapidamente se incumbiram de nos dar essa resposta, né? Os alunos cotistas têm, como resultado de pesquisas, nos trazem, né? Tem resultados iguais ou superiores à média dos alunos não cotistas, o que significa que não se baixou nenhum nível da excelência do processo educacional nas universidades. E aí é importante, inclusive, ressaltar uma questão, né? Quando a gente fala de resgate histórico, nós não podemos deixar de considerar por que é que isso acontece, não é? Chamamos a isso de estratégia de sobrevivência. E eu vou dar um exemplo pessoal dessa estratégia de sobrevivência. Eu estudei numa escola pública, né? E nessa escola pública nós tínhamos um processo que era bem comum naquele momento, que era o processo de termos as pessoas que tinham as melhores notas recebendo alguns prêmios, algumas premiações. E uma dessas premiações era a coroação de Nossa Senhora. Minha avó era profundamente católica, né? E uma coisa que eu poderia dar à minha avó de presente seria coroar Nossa Senhora. O que eu precisava fazer então? Ter a melhor nota. O que eu fiz durante os 4 anos do primário, tive a melhor nota e coroei Nossa Senhora. Por que eu estou falando disso, né? Para hoje, a gente não deixar, para que hoje os estudantes cotistas não deixem suas avós católicas, ou seja, suas famílias que nunca estiveram na universidade, que nunca foram à faculdade, sem o presente que elas merecem historicamente, que não é um presente pessoal, é um presente social, né? É o resgate do direito que foi negado. Os estudantes cotistas estão se esforçando, estão indo além daquilo que eles deram conta até aquele momento e estão coroando Nossa Senhora. Ok, é uma questão bonita, dar oportunidade, né? Exatamente. Professor Félix. Só indo por esse mesmo caminho, a PUC tem uma premiação já há muitos anos, chamada Destaque Acadêmico, que premia semestralmente os melhores alunos de cada curso. Quando houve o advento do ProUni, houve exatamente essa preocupação. E agora? E a qualidade desses alunos? O que vai acontecer? Inclusive, existia uma preocupação muito grande em não discriminar os alunos, falar, não vamos falar quem é ProUni e quem não é ProUni, não, porque senão nós vamos estar discriminando esse aluno menos capaz, né, entre aspas. E o que o tempo nos mostrou? Hoje, o Prêmio Destaque Acadêmico, nós temos mais alunos
vindos do ProUni, ou seja, alunos que estão estudando com gratuidade, do que exatamente dos grandes colégios. Ok. Quando se dá a oportunidade, o ser humano vai, né? Então é isso que o Brasil, eu acredito que essa política de ingresso, de acesso à universidade está tentando fazer. Queremos agradecer aqui a participação do Paulo de Castro, e ele pergunta para a doutora Annalise. Gostaria que a senhora explicasse se não seria mais adequado que pobres, negros e pardos compensassem as desigualdades com esforço próprio, de modo a provar que, apesar de tudo, tem plena condição de mostrar todo o seu valor. Vários grupos de orgulho negro, por exemplo, defendem essa postura. O que a senhora acha? Essa postura, por exemplo, invalida as políticas, por exemplo, para o ingresso dos negros, pardos e pobres ao ensino superior? Ou são coisas distintas? Eu agradeço também a participação do Paulo e queria dizer para ele, de uma forma bem fraterna, o seguinte: não é uma questão pessoal, não é uma questão de esforço próprio. É uma questão histórica, é uma questão política, é uma questão econômica, é uma questão cultural, inclusive. Por mais que jovens negros que estudam nas escolas públicas, que trabalham durante o dia e estudam à noite, se esforcem, alguns deles conseguirão. E aí, então, nós não estaremos trabalhando com o princípio da igualdade, porque o princípio da igualdade pressupõe que todos eles possam conseguir. Eu consegui. Eu fui primeiro lugar no Instituto de Educação, no curso de Pedagogia, durante o processo seletivo, e 10º lugar na Universidade Federal de Minas Gerais. Na minha turma na universidade, na turma de História, eu era uma negra. Na minha turma no Instituto de Educação, hoje o ENG, nós éramos 3 negros. A ideia é que a gente tenha todos os negros que quiserem dentro das universidades. Questão de criar oportunidades, né? Exatamente. Doutor Tiago Lins, por favor. Padre Márcio, tem uma questão também nesse ponto que é fundamental, que é compreender que a política de cotas, ela não é imposta, né? Ela é uma opção para aquele que quer aderir a ela ou que se entende que teve condições de ter uma formação educacional adequada. Então, nesse aspecto, inclusive, professores de universidade, como a USP, como a UERJ, já entrevistaram, indagaram aos alunos que ingressaram mediante cotas se eles se sentiam de alguma forma diminuídos. A resposta foi um enorme não. Eles não, de forma nenhuma. Agora, por outro lado, há alunos que entram com processo contra a instituição, verdade? O senhor já tem notícia de processos nesse sentido? Sim. Isso é natural, né? De uma política que tem menos de 10 anos. Né? É natural que as pessoas queiram levar ao judiciário suas insatisfações, suas resignações, seus pontos de vista. É natural e é importante mesmo para o espaço democrático. Como eu disse, o Supremo já se manifestou agora favoravelmente à política de cotas, observado esses critérios, que seja uma opção, que seja uma política temporária, que os critérios utilizados, étnico-raciais, de deficiência física, sejam razoáveis e que a cota em si seja proporcional. Então, ao meu ver, parece que daqui para frente, né, a probabilidade de sucesso, de questionamentos em juízo da política de cotas em si é muito baixa. O que é possível é você questionar a porcentagem dessa cota em relação à quantidade de vagas nas universidades. Agora, a política de cotas em si, me parece que por agora, pelo menos nesse momento da democracia brasileira, vai ser um pouco difícil de ter sucesso em algum tipo de ação judicial. Ok, obrigado. Respondendo mais uma pergunta do Paulo Castro, a PUC, Félix, além do vestibular, ela adota o Enem, não é verdade? Sim. E ele pergunta, que alternativa se propõe ao vestibular? Ainda brinca, sorteio? Na verdade, é o que a gente colocou. O vestibular, ele é uma excrescência, ele não deveria existir, né, por tudo aquilo que já foi colocado. Mas ele hoje está aí colocado, infelizmente, o pé é maior do que o sapato, então não dá para colocar tudo lá dentro. Né? Então, hoje nós utilizamos? A PUC destina 15% das vagas para aqueles que preferirem utilizar a nota do Enem em vez de fazer a prova. Nós só não utilizamos o Enem de uma forma mais
unificada ou de uma forma mais intensa por problemas técnicos. Nós temos problemas de data, por exemplo, o resultado do Enem desse ano ele vai sair depois da nossa matrícula que ocorre em dezembro. E nós não temos como selecionar alunos via Enem no mês de julho, porque não tem o Enem do meio do ano como parece que é ainda a intenção, né, do MEC. Então, na verdade, a ideia na medida que o Enem ele se consolidar, eu acho que ele vem aí como também ainda não é o ideal, não é onde a gente quer chegar, mas ele vai ser uma alternativa bem melhor do que nós temos hoje ao vestibular. Ok, nós voltamos a falar do Enem, inclusive com relação à quebra do sigilo das provas do Enem. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos logo, logo. Hoje estamos falando sobre as políticas de acesso ao ensino superior. Ainda dá tempo, ligue para nós. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre a democratização do acesso às universidades. Professor Félix, você falava do Enem, pode complementar, por favor? Então, o que nós entendemos é que o Enem, hoje, ele é um instrumento que ele é muito superior ao vestibular tradicional. O próprio conceito do Enem, os próprios pressupostos do Enem, eles têm um papel fundamental. Eu acredito que assim que o Enem se consolidar, ele pode ser um instrumento de transformação do ensino médio e do ensino fundamental. Porque ele passa a trazer determinadas ideias que de não avaliar alunos baseado apenas em conteúdos, mas em outros aspectos que são muito mais importantes do que os próprios conteúdos. Mas, na verdade, em termos ideais, nós deveríamos chegar a um ponto em que toda a educação básica ela fosse de qualidade, ela fosse isonômica, em que você pudesse comparar um histórico de um aluno, como o senhor disse, do Colégio Santo Agostinho, com um histórico de um aluno de uma escola que fica do lado de uma favela na escola pública. A isso se dá um nome. Aí se dá o nome de investimento na educação. Exatamente. Investimento no futuro. Investimento na carreira do professor, não é mesmo, Annalise? Com certeza. Nós já temos hoje, professor, padre. Também. Também, professor, sim. Nós já temos hoje um déficit, não é previsto, ele é atual, de professores nas áreas de geografia e de física. E as pesquisas já apontam que nós vamos ter falta de professores em outras áreas em breve. Isso tem tudo a ver com o fato com o que a gente está vivenciando nesse momento no país, né? Nós temos mais de 50 universidades federais em greve, nós temos greve de professores acontecendo em parte significativa do país e essas greves, elas têm muito a ver com a questão da desvalorização do profissional da educação, não é? Com isso, os jovens que vão prestar o vestibular se sentem desmotivados, porque passam a pensar, eu vou fazer vestibular para ser professor de história para ganhar o que o professor de história que está fazendo greve ganha? Não vou, não é? Então, essa desvalorização, ela leva também para dentro de sala de aula, claro que não só ela, mas leva também algumas das vivências, das situações que nós vemos nas relações arestadas entre professores e estudantes. Quando os estudantes muitas vezes entendem que não devem respeito ao professor, nem pessoalmente. A questão é realmente pelo papel que o professor exerce. E que esse jovem percebe que cada vez mais é um papel de desmérito, já que ninguém dá aí a valorização necessária. Importante deixar claro que quando eu falo aqui de valorização, não estou falando somente de salários, estou falando de salários também. É o prestígio mas estou falando da profissão, de prestígio da profissão. É uma questão de democratização. Exato, estou falando de continuidade de estudos, estou falando de aprofundamento de pesquisas, estou falando de vermos o professor não como um dador de aulas, não como um sujeito que começa a dar aula às 7 horas da manhã da segunda-feira e acaba às 22h40 da sexta.
Isso é desvalorizar o professor. Isso é deixar claro que para fazer o que ele faz, não é necessário estudar. E nós todos sabemos que é fundamental que ele tenha esse tempo. Ok, obrigado. Doutor Tiago, veja bem, por 2 anos seguidos, nós tivemos problema com a quebra do sigilo das provas do Enem. Como que o senhor vê isso? É uma situação jurídica ou uma situação política? E como o Estado deveria agir nesses casos? Bom, a questão do sigilo, de ser sigilosa ou não um determinado exame, né, é uma questão que, sem dúvida, pode ser avaliada pelo aspecto jurídico, né, jurídico-constitucional. Né. Na verdade, qualquer instituição de ensino, seja pública ou privada, ela tem um dever caro ao cidadão, ao estudante, que é o dever de boa gestão. Né. E esse dever de boa gestão ou boa administração, ele pressupõe a observância de princípios, que são o princípio da publicidade e o princípio da motivação. É nesse aspecto que é preciso que se dê a oportunidade, que se dê a visibilidade, a transparência daquele processo seletivo, que pressupõe o mínimo. O mínimo é o quê? O mínimo é a apresentação da correção daquela prova, daquele exame e os critérios que ensejaram aquela correção. O que é preciso ter cuidado é que, por certo, né, o judiciário e os tribunais têm se manifestado nesse sentido, Padre Márcio, de permitir, viabilizar o acesso ao exame do aluno. Mas isso não pode implicar, e o judiciário nem poderia que assim o fizesse, uma substituição do próprio examinador daquela prova, daquele exame, pelo juiz. Né? O juiz não tem como entrar nesse espaço de valoração subjetiva própria do examinador, salvo, obviamente, situações esdrúxulas ou manifestas, como, por exemplo, de erro de somatório de notas ou coisa desse tipo. Né? Tá, ok, obrigado. Eu coloquei a questão porque algumas pessoas às vezes pensam que se trata apenas de uma questão política, ou seja, vazou ali a prova porque alguém ali não comunga da política do atual presidente e assim por diante. Mas eu acho que a questão, de fato, é um pouquinho mais complexa, né? Porque ela envolve toda uma questão organizacional de um país que tem dimensões continentais. Claro. Né? Professor Félix, nos últimos 15 anos, nós assistimos a uma verdadeira explosão do ensino superior no país. Em parte, isso se deve ao não investimento estatal na educação superior. E, em parte, se deve àquele contingente que ficou represado e o mercado exigiu uma qualificação. Daí o surgimento de muitas faculdades, de muitas universidades e hoje, inclusive, no ensino à distância. Você acha que essa explosão toda traz qualidade ou perde qualidade? Ou isso é positivo, é negativo? Qual que é a sua visão, sua leitura? Bom, que a expansão das vagas do acesso ao ensino superior é uma coisa positiva, eu acho que ninguém questiona. Ainda que essa expansão ela se dê muitas vezes em detrimento da qualidade daquilo que é ofertado. Então, hoje nós temos um mercado segmentado. Nós temos instituições aí que estão assim, que partem do princípio seguinte: faça um projeto pedagógico para cobrar R$300 de mensalidade. Porque é isso que o meu aluno pode pagar. Então, a que preço que esse projeto pedagógico vai ser feito? Para cobrar R$300 de mensalidade, R$200 de mensalidade. Então, isso é algo que precisa ser mais trabalhado, mais estudado e mais avaliado. Né? Hoje as condições de avaliação, os instrumentos de avaliação, eles são instrumentos muito severos nas instituições superiores. Eu acho que eles ainda têm que ser mais severos ainda. Eles têm que, para que essa expansão ela não seja sinônimo de queda de qualidade. Agora, nesse sentido, né, os cursos de direito, talvez, direito e administração, tenham sido aqueles que mais se multiplicaram pelo país afora. Nesse sentido, a OAB exige o exame de ordem para o exercício da profissão. Como que você vê isso, Tiago? Padre Márcio, na verdade, o exame de ordem ele é bem antigo. Né? Ele não é novo, ele não surge agora. Mas parece-me, inclusive amigos que trabalham na área do direito, disseram e dizem que houve um recrudescimento do exame, né? Na verdade, muitos dizem, Padre Márcio, a verdade é essa, que seria algum aspecto corporativo, de restrição ao exercício da profissão ou coisas do gênero, né? A meu ver, a faculdade, a procura pelos cursos de direito,
Tem primeiro um aspecto do curso em si, né? Qualquer ser humano, em determinado momento da vida, ele se depara com uma situação jurídica que ele tem que resolver. E aí pode ser esse aspecto, talvez desperte a vontade na pessoa. O outro aspecto são as carreiras públicas, né? Sem dúvida, 70% ou mais dos alunos das faculdades de Direito hoje buscam, né, se formar para prestar concursos públicos e coisas do gênero. Apesar do que, eu tenho a impressão, inclusive, que esse processo tem se revertido um pouco, né? Com a economia, a melhora da economia, os cursos de engenharia têm tido muita procura também. Por outro lado, a redução do número de cargos públicos, como se eles vão sendo preenchidos com o tempo, hoje já não é tão tranquilo assim. Mas o aspecto do exame de ordem, o principal, o Supremo também já se manifestou sobre isso, entendeu pela constitucionalidade do exame de ordem, sobre o aspecto de que a Constituição prevê o livre exercício da profissão nos termos da lei. Ou seja, compete ao Estado identificar e reconhecer que determinadas profissões têm uma relevância, um interesse público no exercício delas, né? No caso do advogado, ele tem uma função essencial à justiça, ele é a mola propulsora da justiça, né? E aí é nesse sentido que há a previsão legal de que os bacharéis em direito, para que exerçam a atividade da advocacia, se sujeitem a esse exame, né? A maioria dos juristas acadêmicos que avaliam tendem a se manifestar no sentido de que esse exame ele não é desproporcional. Ele é um exame razoável para a responsabilidade que é o exercício da advocacia. Algumas faculdades de filosofia e teologia, ainda hoje, elas mantêm o chamado exame de universa, né? Ou seja, é uma visão global daquela área para ver se de fato a pessoa teve uma boa formação. Bom, nosso programa está indo para o final, então eu queria pedir a cada um de vocês, começar pelo Félix, que em 30 segundos deixasse uma mensagem de democratização, ética e humanismo sobre o tema que estamos tratando aqui hoje. Bom, é muito bom que nós estejamos hoje num dia que, como a gente já disse, não era um dia para ser comemorado, o dia do vestibulando, discutindo a questão da democratização no nível que está sendo discutido aqui. Eu só queria chamar a atenção que Enem não é solução para nada. Enem hoje é um instrumento que se mostra mais adequado do que o vestibular tradicional. Mas a partir do momento que a avaliação ela for algo menos espetaculoso, hoje você não tem vestibular no Mineirão, no Maracanã, mas tem o Enem parando o país durante um dia. Então, no momento que a avaliação for algo mais rotineira e mais fazendo parte da vida das pessoas, o ingresso vai ser muito mais democratizado e muito mais natural. Ok, eu acho que é todo um processo, o nosso tempo acabou e eu queria agradecer a participação de vocês. Programa muito agradável e espero que o nosso público tenha se deliciado. Antes de encerrar, queria falar mais uma vez da campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte é um sonho do passado, é o desafio do presente e o legado do futuro. Seja comunhão, faça parte você também e ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir a Catedral Cristo Rei. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você pode saber o tema da semana com antecedência e ver fotos dos bastidores do programa. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. E acompanhe também as notícias do Horizonte Debate pelo Facebook, acessando facebook.com.br/Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você, fraterno abraço.